Muito boa tarde, Brasil. No programa de hoje vamos falar de uma coisinha um pouco diferente. Vamos falar de trânsito. Problema aí na sua cidade, maior problema para nós no Distrito Federal, que vimos a nossa frota crescer assustadoramente. Nos últimos anos, o número de carros em Brasília está quase um por habitante. Essa é que é a verdade. E dizem que daqui para 2025 vai aumentar ainda muito mais. Sem contar para nós de Brasília que a maioria do pessoal do entorno trabalha aqui dentro do Distrito Federal. E como essa história de pegar um busão, ou pegar o ônibus e chegar por aqui é muito complicado, mas bota complicado nisso, é uma situação que vem lá de trás e que eles não resolvem nunca. Além do preço ser caro, o transporte coletivo que vem de lá da parte do entorno, dos municípios vizinhos, é péssimo. E não tem quem cobre sobre isso, né? Já prometeram 1000 vezes, sequer licitação existiu para que esse pessoal estivesse agindo nessa região. Mas tudo bem. Nós vamos falar do trânsito e aí, consequentemente, muita gente vem trabalhar de carro, muita gente compra sua motinho, que é um número crescente também. Eu não tenho noção de quantas motos existem no Distrito Federal, mas se eu olhar à minha volta aqui, eu só vou ver colegas que vêm trabalhar de moto. E cada vez mais, cada vez mais. Para a gente tratar deste assunto, trânsito, né? E por que existem tantos problemas, por que não visualizam esses problemas, não tentam resolvê-los, eu estou recebendo aqui, até por força de um comunicado que recebi, onde se mostra que o DETRAN está mais do que defasado em termos de pessoal, em termos de qualidade, em termos de uma série de procedimentos, e este recadinho chegou para nós aqui via o sindicato Sindetran, aqui do Distrito Federal. Aí convidei para que estivesse conosco o presidente do sindicato, o Fábio Medeiros. Seja bem-vindo ao nosso programa, Fábio. Bom dia, Celso. Obrigado por nos receber aí. Bom dia a todos os seus telespectadores. Você está há quanto tempo naquele DETRAN, hein? Eu fiz 20 anos de DETRAN. Eu me lembro, você é antigo ali dentro. 20 anos. 20 anos já de carreira, é. Nestes 20 anos, deu para perceber algum tipo de mudança que você pudesse aplaudir? Ou só houve um descer e não fazer mais aquilo que se fazia antes? Olha, Celso, houve momentos bons no DETRAN, como eu me lembro na época do Cristóvão, quando a gente teve um pouquinho mais de autonomia, a campanha da faixa de pedestre. Oh, coisa boa, a paz no trânsito, né? E aquele momento foi bom, mas o DETRAN tem muita variação assim de autonomia, né? Então, uma época os governos investem muito, outra época é meio esquecido, né? Bons tempos aquele, né? Brasília ficou conhecida nacionalmente, que ninguém parava. Eu me lembro que naquela época nós paramos, né? Aqui no trânsito, a educação foi para as escolas. E a partir desse momento, todo mundo começou a respeitar. Porque o pai que não respeitava, o filho fazia respeitar na marra, né? Exato. As crianças realmente, com que alegria, até hoje, criança chega na faixa de pedestre e dá um sinal. E quando você para, o sorriso, eu acho que é o maior pagamento que você recebe na sua vida. Uma pena que esta educação ficou meio que atrasada, né? Ficou meio perdida no meio da multidão aí. Você citou o senador Cristóvão, na época governador de Brasília. Pega esse vídeo número 2 aí para mim. Coloque o Cristóvão falando exatamente de que os problemas do trânsito hoje não é do trânsito propriamente dito, mas sim da falta de educação. Coloque aí, por favor, senador Cristóvão. O que deu certo em Brasília foi que nós percebemos aqui que não era um problema de trânsito, e sim de educação. É um problema de educação, dizer que você vai respeitar o pedestre, você que é motorista, e que você vai respeitar o pedestre quando ele quiser atravessar a rua na faixa. Da mesma maneira que você tem que respeitar a velocidade. No caso da velocidade, usamos também as multas.
Ou seja, foi a consciência e a punição. No caso da faixa foi a consciência. É um problema educacional. Educacional. Você citou a educação que foi dada naquela época e funcionou. Exatamente. É um dos pilares do Código de Trânsito, né? Que é a engenharia, fiscalização e educação. Então, às vezes, esse pilar da educação, que é bastante importante, é esquecido por alguns governos, né? Então, basicamente, a educação do cidadão, ela reflete no trânsito, né? Se uma pessoa não costuma respeitar os pais, respeitar os professores, no trânsito, ele age dessa mesma forma no trânsito. Então, não quer respeitar o sinal vermelho, não quer respeitar o pedestre, o ciclista. Então, é um problema que tem que ser investido mais, né, nessa área de educação. Nós estamos perdendo o respeito à faixa de pedestre. Eu moro em Águas Claras e eu vou ser honesto. Ali é complicado você atravessar uma rua. Você pega as duas avenidas, a que sobe e a que desce, né? Que são uma para cima, outra para baixo, e você dá um sinal ali. É difícil olha, parar. Já não se para como parava antigamente. É verdade que há muita gente respeitando, mas há muita gente desrespeitando também. O que é preciso fazer para que esse pessoal volte a ter o respeito? Então, Celso, exato. A educação não é um processo constante. Então, não adianta fazer uma campanha de um ano e depois esquecer, né? Tem que ser um processo constante, porque o ser humano precisa disso. Se está sempre alertado das normas, das campanhas, de ser cidadão em todos os momentos. Então, eu acho que precisa de mais campanhas educativas focadas nesse assunto, ouvir mais os gestores do Detran, junto com as empresas que fazem a publicidade, para voltar mais especificamente nesses pontos que estão deficitários, né? Eu acho que o Detran, o Departamento de Trânsito, imaginou mais que a educação de trânsito é via publicidade. Sou não, contra, muito pelo contrário, a publicidade ajuda e muito, né? Mas eu estava vendo agora, acho que 2 dias atrás, por aí, ó, né, neste momento em que está chovendo muito, né, eles com uma propaganda mostrando que o cidadão tem que tomar cuidado na pista molhada, e aí simplesmente fizeram aquele que é típico da placa de trânsito, pista né, que o cidadão faz quase um S ali, né, que fica só a marca do pneu que ele rodopiou, como diz lá na minha terra. Mas, sinceramente, eu não vi muita educação naquela velha história ali. Não há uma frase forte, não há uma colocação convincente. Me veio à mente, inclusive, uma propaganda que, quando entrava, eu trabalhei na Band muitos anos, com o nosso programa anterior, entrava o tempo todo, até para tapar buraco, né? Aquela propaganda, sabão, 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 choveu, virou sabão. Aquela convencia qualquer cidadão na época de chuva. Exatamente. Era uma propaganda da própria emissora. Então está faltando, acho que um pouquinho de criatividade, não está não? Exato, eu acho que as campanhas, as empresas têm que focar no público, né? Tanto crianças, jovens, adultos, e melhorar mais a linguagem para atingir a população, né? O senhor citou esse exemplo da Band aí, né? Que os carros ficavam deslizando na pista, Isso, então aquilo fica na mente da pessoa, né? Que na chuva é bem provável que isso aconteça se você não mantiver a velocidade, não mantiver o respeito às sinalizações e às placas, né? Nós estamos vendo alguns, como é que chama? Que bate um na traseira do outro, né? Agora mesmo, esses dias para trás aí eu vi engavetamento, que eles falam, né? É isso? Exatamente. É um dos problemas também, que no Código de Trânsito, em tempo de chuva, a regra fala que o cidadão tem que manter uma distância apropriada de um veículo para o outro. Então, geralmente, as pessoas não obedecem isso também. Então, no momento de chuva, se o primeiro vai frear e todo mundo não está obedecendo essa distância mínima, vai acontecer... Ou está numa velocidade acima da pista, né? A colega que trabalha comigo ainda falou, a senhora parou como é que chama? No semáforo e eu acho que ela não me falou se estava molhado, mas é aquela velha história, ela vinha na velocidade da pista e não imaginou que a senhora fosse parar no sinal amarelo. Exato. E aí, o que aconteceu? Bateu. Bateu.
Aí o senhor me lembra, como o senador Cristóvão falou, né, é um problema também, além de ter as campanhas, de o órgão ter que cumprir suas obrigações para ensinar e alertar, é o problema de educação mesmo. As pessoas têm que estar sempre sendo alertadas a cumprirem as normas para que a gente consiga ter um trânsito bom para todos, né, harmonioso para todos. Né? O brasileiro aprendeu que andar de carro, não só em Brasília, em qualquer lugar do Brasil, tanto é que nesses feriadões que nós temos por aí, é comum, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal flagrar a gente com 200, 300 quilômetros por hora nas pistas. Essa de Goiânia aqui é um maná para isso, né? Exato. Depois que duplicar a pista, então, aí você vê altíssima velocidade, o pessoal não se conscientiza, só acha que o lugar de praticar a velocidade é aquele perto do instrumento medidor, que nós chamamos vulgarmente de pardal. Uhum. Exato. Como é que ensina um cidadão desse? Aí, por isso, Celso, que entra outra parte necessária também, que é a fiscalização, né? Que a população não gosta muito, né? Tanto que o Detran é um órgão amado e odiado ao mesmo tempo por isso. Verdade. Porque quando chega a parte da fiscalização que dói no bolso, e aí a população não gosta muito, mas é o que é necessário. Então, o senhor citou o exemplo de Brasília e Goiânia. Né? Quando era uma pista só, vários acidentes ocorriam e duplicou a estrada, ficou ótima e os acidentes continuam, apesar de ter havido uma diminuição, mas os acidentes continuam porque as pessoas abusam na velocidade, né? As famosas 7 curvas levaram muita gente para o andar de cima, né? O que morreu de gente ali, né? E continua morrendo, como você hoje disse. continua por conta do excesso de velocidade, né? E a Polícia Rodoviária Federal vem fazendo um trabalho bacana. É impressionante, né? Todo mundo reclama. Essa você já deve ter ouvido, você trabalha mais na área administrativa do Detran e deve receber o pessoal lá, inclusive, que chega para reclamar, né? O pessoal reclamando que o Detran é uma fábrica de multas. Até o presidente eleito do Brasil disse isso. Um dos nossos candidatos aqui a governador, o Fraga, por exemplo, disse que a primeira medida dele era eliminar 50% dos pardais, como se o pardal tivesse culpa. É só andar na velocidade da pista que você não será jamais multado. Jamais. Mas não, botaram na cuca que a pista é de 80 só perto do pardal. Depois, você pode andar na velocidade que quiser. Não é. Bota o presidente da República aí, esse primeiro vídeo aí. Na época, acho que ele ainda, sei lá, estava em campanha, não sei. Coloque aí, por favor. Olá, Jair Bolsonaro. Assunto de hoje: indústria das multagens eletrônicas. Acabei de fazer uma pequena viagem, Rio de Janeiro, Paraty. É simplesmente estressante. Mais de 30 lombadas eletrônicas, na maioria delas 40 km por hora. Estão preocupados com a sua segurança, com a sua vida? Não. Eles querem meter a mão no seu bolso. Mas isso, quem promove é o governo federal através do loteamento de ministérios, entre eles o do transporte. Assista e tire suas conclusões. Rio Santos, 40 por hora. Aqui o pardalzão aqui, ó. 40 por hora. Não tem nada aqui. Nada. Absolutamente nada. Qual a intenção disso? Não é roubar o motorista brasileiro. Olha aqui, ó. 30 por hora. Olha que lindo aqui, ó. Faça uma viagem no Brasil para você ver. O inferno que... Você fica doido. Você não fica olhando preocupado com a pista, com a sua sinuosidade. Você fica olhando, nem placa você fica vendo. Você fica procurando pardal, lombada eletrônica. E bota as placas, tá ok? Com essa disciplina consciente. Pode ter certeza que 99% do brasileiro vai aderir isso aí. Me desculpe falar uma besteira agora aqui, tá? Você, eleitor brasileiro, deve deixar de servir para duas coisas para a classe política. Que infelizmente você é visto por grande parte da minha classe política como um elemento importantíssimo para votar e para ser roubado. Ai, essa é a mentalidade de muita gente, né, mano velho? Exato. Eu faço uma consideração aqui, Celso.
pode até haver erros em algumas determinações de velocidade, mas para instalar pardal, para instalar tanto a barreira eletrônica como o controlador de velocidade, existe um estudo de estatística de acidentes, né? Não é feito assim ao bel prazer. Mas, independente disso, eu até posso dizer que um ou outro prefeito de alguma cidade pode ter colocado sem o estudo necessário e uma velocidade muito abaixo, né? Então, os erros, se houverem, precisam ser corrigidos, né? Geralmente, a baixa da velocidade é quando tem uma escola perto, um hospital, passagem de muitas pessoas. Estou lembrando do atual candidato, governador eleito de São Paulo, então prefeito, o Dória. Ele, quando entrou em São Paulo, tinha uma pista lá que tinha, acho que, reduzido para 60 km por hora. E tinha resolvido, pelo menos, tinha caído drasticamente o número de acidentes ali. Exato. Ele retornou à velocidade anterior. Também retornaram os acidentes. Exatamente. Então, é o que você acabou de dizer. Devem ter feito um belo de um estudo. E, quanto ele foi colocado em prática, reduziu o número de acidentes. Exato. Eu acho que o que acidentes continuaram acontecendo em grande número. E é isso que os DETRANs têm, o setor de estatística, que comprovam a quantidade de acidentes, dependendo de uma medida ou outra que é colocada nesse sentido. Agora, por que hoje o DETRAN já não funciona 100% como funcionava 10, 20 anos atrás? Eu sei que 10, 20 anos atrás, a frota deveria ser pela metade, pelo menos há 20 anos atrás. Exato. A frota deveria ser reduzida à metade do que é hoje. Mas naquele tempo funcionava, amigo. Você via maior número de blitz, você via maior número de agentes nas ruas. Era comum você ver os carrinhos do DETRAN há 20 anos atrás, eram aqueles carrinhos menores, né? Mas estavam na rua. Exato. Por que isso não está acontecendo mais? Eu vejo, Celso, o problema que os governos estão esquecendo. As pessoas vão se aposentando, vão falecendo e os governos não repõem a quantidade de servidores por conta do déficit fiscal, né, alegado pelos governos. Mas a presença do Estado é fundamental, né? Quando tem um agente na rua de fiscalização, a população, só pelo fato de ver o agente, ela já muda o comportamento para obedecer às normas. Então, às vezes, é muito mais importante a presença dos agentes nas ruas para inibir uma conduta errada e evitando, assim, a proliferação de outros equipamentos, né? Então, assim, o problema é, às vezes, a baixa de efetivo, né, que a gente passa, não só o DETRAN, mas outros órgãos estão com esse problema de efetivo, mas eu acho que existe solução. Se houver boa vontade de colocar mais fiscalização na rua, o cidadão vai pensar duas vezes antes de cometer uma infração. Qual é a defasagem hoje do DETRAN? Nós temos um quadro aprovado, né, de cargos no DETRAN de 1.700 vagas, dividida tanto para os agentes da rua como o pessoal administrativo, né? E hoje estão sendo ocupados 1.300 dessas vagas. Então, tem um déficit de 400 servidores. Pessoas. Isso por conta de ser um quadro ainda, 1.700 vagas, um quadro do ano de 2000. Hoje, como o senhor falou, a frota de veículo dobrou nesses 10, 20 anos. Hoje a gente está chegando a 1.800.000 veículos em Brasília. Já está tudo isso, Obviamente, os problemas aumentam, né? Então, se aumenta a frota de veículo, aumenta a frota de condutor, mas a quantidade de servidores não acompanha essa evolução. Agora, a gente ouve muita reclamação. Quem acompanha os noticiários locais, por exemplo, vê isso demais. As pessoas indo ao DETRAN, aí já na parte administrativa, porque quer tirar lá uma segunda via, porque quer um documento, ou não recebeu um documento em casa, porque talvez o endereço, né? Nesse aspecto, o DETRAN continua entregando até direitinho. Pelo menos eu não reclamo de jeito nenhum, entendeu? Chega bonitinho as coisas na minha casa. Mas tem os seus contratempos. Exato. Agora, o atendimento no DETRAN hoje virou catastrófico, né? Filas terríveis, cada vez maiores, e pouca gente no atendimento. Exato, Celso. A gente tem um problema, tem um exemplo que foi resolvido, por exemplo, na vistoria. Criou-se o agendamento de vistoria e na vistoria de veículo acabou a fila.
Há muito tempo a gente luta para colocar o mesmo agendamento para a parte administrativa. É simples fazer, é só copiar o programa. Mas por questões políticas, exato, você nunca foi feito. com facilidade marca para o teu carro ser levado. Hoje a vistoria é agendada. Você entra no site do Detran, escolhe o local, escolhe o horário e a demora está em cerca de 10 dias no máximo, né? Quer dizer, resolveu-se esse problema. Mas marcou, está marcado, né? É. Agora, o problema administrativo, realmente, existe solução para isso, né? Um dos problemas é o efetivo de pessoal, o outro problema é disponibilizar, nesse mundo moderno que a gente está vivendo, mais serviços pela internet. Até ultimamente a direção colocou atualização de endereço do proprietário pela internet, que não estava sendo feito. Então, assim, dá para fazer mais serviços pela internet, tendo um bom controle de biometria para evitar os problemas e resolver os problemas da vistoria, do atendimento, colocando o mesmo sistema da vistoria, agendamento com horário, os tipos de serviços, agendando, aí vai ficar fácil para a população escolher os seus horários e se adequar. Em termos de equipamento, o Detran está sendo equipado? Vamos dizer, por exemplo, é muito comum. Há muito tempo atrás, eu me surpreendi, eu fui a Formosa, se não me engano, ou Brasilinha, não me lembro direito, e aí um carro da Polícia Rodoviária Estadual de Goiás parou, e aí o cidadão estava com tudo computadorizado lá dentro, e nós não tínhamos isso em Brasília ainda. Chegou primeiro em Goiás. E aquilo me chamou a atenção. Mas logo em seguidinha, os nossos carros também foram equipados. Quando eu digo nossos, do Detran, né? Hoje, existe essa facilidade ou está tudo caindo aos pedaços também? Okay. Então, Celso, em 2013 a gente teve um concurso até novo, compra de viaturas, e de lá para cá isso parou. Mas a gente tem que fazer justiça também, que os agentes estão com equipamentos no celular, que controlam a frota, observam todos os dados do veículo. Isso aí até que deu uma melhorada mesmo, mas de 2013 para cá não se investiu mais, mas eles têm equipamentos tanto na viatura como naquele celular, que as pessoas acham que o agente está brincando de celular, não, mas ele está consultando os veículos e está fazendo as devidas anotações, né? Eu vi um vídeo onde o cidadão chamava a atenção da agente de trânsito que estava no carro e ele, né, viu ela falou, não, meu filho, eu estou aqui acertando os ponteiros para o pessoal que vem consertar o sinal de trânsito, o semáforo. Ela estava parada ali, né? Quem vai acreditar que ela estava realmente, né, tratando do assunto? É complicado. Exatamente. Agora, eu citei computadora, era um laptop desse tamanho, né? Agora hoje na palma da mão, né, amigo? Isso, no celular tem todo o acesso para... Agora, nas viaturas também, né? Tanto na viatura, existem problemas de comunicação também que falta dar uma melhorada, né? Às vezes a comunicação não falha. Que tipo de comunicação? De uma viatura com outra no momento de emergência, às vezes o agente precisa de reforço porque há uma situação... Isso ainda é no velho rádio, não? É, na viatura, mas é um equipamento um pouco melhor, mas está dando problema ainda, né? Mas precisa de uma melhorada nesse aspecto. Às vezes o cidadão encontra um problema de ou sequestro relâmpago em andamento e precisa de reforço da Polícia Militar, do próprio Detran, e o agente fica ali numa situação complicada, né? Rapaz, Brasília tem um negócio muito sério, né, em termos de acidente, em termos de, você acabou de falar em sequestro relâmpago, até que parece que deu uma boa diminuída. Exato. Já tivemos um período aqui que foi catastrófico isso aí, né? Agora, eu estava olhando, por exemplo, né, mortes no trânsito, cresceram 63% neste ano, em comparação com o ano passado, 2017, no mesmo período. Por que tanta morte no trânsito? Exato. Eu não tenho até os índices agora, Celso, também, mas embora eu vi uma pesquisa lá que deu uma melhorada no tipo de acidente lá, mas sempre é questionável que a gente está vendo o que está acontecendo, né? Agora, exatamente aquele problema da educação, falta de fiscalização na rua e a falta de obediência do cidadão às normas, né? Excesso de velocidade, ultrapassagem pela contramão, isso tudo ocorre, falta de atenção no trânsito, isso que ocorre os acidentes também. Motociclistas? Outro problema que a gente está enfrentando, né, que se Deus quiser não vai ficar igual São Paulo, mas a gente já está tendo excesso de veículos, de motos também, e tem problema
tem que fazer mais uma educação com essa parte de motociclista, né? Porque eles estão desobedecendo muitas normas. Será que nós vamos ter que fazer o que estamos fazendo hoje para os ciclistas? Construir pistas exclusivas para motocicletas? Se vê isso para um futuro... Eu acho que seria inviável, né? Porque já tem faixa para ciclista, tem faixa para pedestre. E eu acho que o que tem que se envolver mais e investir é no transporte público, como o senhor citou no começo, né? Que nunca se resolve esse problema político em Brasília. O cidadão de Brasília não vai deixar o seu veículo se vai pegar um transporte ruim, com perigo de assalto. Então, tem que colocar um ônibus de qualidade, com mais frequência, que atenda todos. O empresário tem que decidir uma maneira de ganhar o seu dinheiro, mas oferecer um serviço de qualidade também. Então, se o transporte público for bom e seguro, eu acredito que a população vai começar deixando o veículo em casa. Por que a fiscalização desses ônibus não é feita pelo Detran? Teve uma mudança de legislação, né? Uma época foi o Detran, depois passou para o antigo DMTU, que era o DF-Trans, e isso tudo é questão de legislação, né? Aí depende do governador qual o interesse que ele quer, qual órgão que ele quer que fiscalize, né? Está chegando um novo governador aí. Qual é a esperança de vocês em relação a ele? Olha, a gente conversou com o governador, conversamos com todos os candidatos, né? Depois conversamos com o Ibanez por 2 oportunidades, falamos para ele todos os problemas do Detran, da falta de autonomia que o Detran tem, tanto administrativa e financeira. Às vezes a gente propõe as resoluções tanto para problemas de estacionamento, mas os servidores não são ouvidos, né? Então só a cúpula que resolve. E o governador se mostrou bastante interessado em melhorar a educação, tirar essa imagem do Detran só punitivo, né? E a gente tem esperança que ele nos ouça. Está escrachado, né? Você olha para o servidor do Detran, você lembra da tal fábrica de multas. Essa fábrica existe mesmo? Ou é porque o cidadão anda torto, comete infração e é multado? Então, Celso, eu acho que é um exagero isso da indústria de multa, como eu falei anteriormente. Se houver algum erro de velocidade muito baixa, se não houve estudo, pode ser analisado e corrigido, mas você lembra em Brasília como é que era no Eixão sem Pardal? Aquilo lá era uma pista de Fórmula 1. A gente não tem dúvida, se tirar os equipamentos, os jovens, tanto classe média, alta, baixa, vai andar a 300 por hora no Eixão. E vai aumentar o acidente, como as estatísticas mostram. Então, é um exagero. Se obedecer às normas, não é multado. Então, essa história de indústria de multa, eu trabalhei no depósito de veículos há muito tempo, e eu sempre falava para o cidadão, olha, IPVA, seguro, não tem jeito, é obrigatório pagar, mas multa tem quem quer. Se você teve multa ou porque estava distraído, ou por algum outro motivo, mas não tem que estar distraído. Então é isso, se obedecer às normas, estar atento, não tem multa. Rapaz, falando nisso, eu tenho visto algumas matérias dizendo que o pessoal está devendo o IPVA desse ano em grande proporção. É a crise, amigo? Eu acho que é a crise financeira que atingiu a todos, né? De 1.700.000 veículos, isso eu lembro, tem 600 mil veículos em Brasília que não licenciaram ainda. E você começaram aquela blitz, que disseram que a partir, acho que de outubro, se eu não me engano. Foi outubro. Esse ano houve uma mudança no calendário, né? Ano passado era outubro, fiscalização para todos os finais de placa. Esse ano mudou. Outubro foi 1 e 2, novembro 3, 4, 5 e dezembro vai começar a fiscalização do resto. Você tem noção de se estão pegando o pessoal ou não? Eu tenho, o senhor passa nos depósitos de Brasília, o senhor vai ver que os depósitos continuam lotados e abarrotados de veículos, né? Embora a gente faça 3 leilões por ano, os depósitos nunca esvaziam, né? Então, embora as blitz estão reduzidas, não está tendo muito, mas sempre está tendo apreensão de veículo, tanto do Detran como pela Polícia Militar, né? Uma falsa informação ou um falso pensamento é do cidadão, por exemplo, imaginar que quando o carro é apreendido, estando, por exemplo, devendo muito em termos de multa, em termos de PVA e outras coisas mais, que fica tudo quitado. Se a multa for maior do que o valor do carro, não fica tudo quitado, né? Exato. Existia esse conceito antigamente porque não existia a dívida ativa do Detran, né? Então, o carro ficava lá, era leiloado e o Detran não sabia como cobrar do proprietário. Hoje em dia não tem mais isso. O veículo é leiloado, se tiver muito valor acima, a dívida ativa vai cobrar do proprietário os valores restantes, né?
Então não tem essa história de deixar, abandonar o carro no depósito e se livrar da dívida. Eu estava assistindo, acho que foi a Record, se eu não me engano, mostrando, pegaram um carro que tinha 25 mil reais de multa. E você olhava para o carro, você via que não dava para pagar os 25 mil reais de multa. É complicado, né? Já um outro, eu acho que foi já num programa nacional da Record, mas era de Brasília, falando de um carro de Brasília. Tinha 36 mil reais de multa e o carro valia 40. Só que na hora de leiloar, ninguém vai dar os 40, né, mano? Claro, claro. Aí leiloa por 5 mil e o Detran vai tentar cobrar os 25 mil da pessoa, né? É muito complicado. Mas isso, né? Celso, são os campeões de multas, né? A gente tem um Detran, um setor no Detran que é de inteligência, que fica observando por onde esses veículos estão andando para focar na apreensão desses carros, né? Que são pessoas que desrespeitam sem nenhuma... Me veio a lembrança aqui o ex-senador Luiz Estevão, na época ainda era deputado distrital, e ele fez uma lei que antes do medidor do Pardal deveria ter, não sei com quantos metros de distância, eu não me lembro, uma placa indicativa do Pardal, né? do Pardal, né? Aí a gente foi descobrir por quê que o Luiz fez esse negócio. O Luiz era um dos maiores devedores de multa junto ao Detran do Distrito Federal, que inclusive uma vez também, que fazendo uma matéria, tinha um carrão do Luiz lá no pátio do Detran, lá onde vocês guardam os carros apreendidos. Eu lembro, até na época eu estava lá, era uma Mercedes. Uma Mercedes. Um pouquinho de multa. Pouquinho? É. Disseram que o carro, se vendido, não pagaria as multas. Alguém me disse lá, eu não sei de que tinha de verdadeiro. Pouquinho mas... que o meu pouquinho entre aspas, né? Tinha muita multa. Exatamente. Mas era a Mercedes, valia muito, então eu acho que... O que vai resolver a partir de agora? Estão trocando os semáforos de Brasília, né? Aquele semáforo que fica em cima de um postinho, estão colocando dois, trocando por dois, um após o outro, e me disseram que aquilo ali é para, no futuro, medir se na distância entre aquele semáforo e o próximo, o cidadão conservou a velocidade da pista. Se ele, é lógico, meteu o pé no freio e passou na pista de 60 km por hora, aonde está esse equipamento aqui, ó. E ele foi até o outro equipamento, num espaço de tempo maior do que o necessário, para quem estava andando a 60 km por hora, ele vai cair, porque vão pegar a velocidade média que ele estava praticando. Isso não é lei ainda, mas não vai faltar muito tempo. São Paulo já está abarrotado desse tipo de semáforo, principalmente nas vias, né, onde a alta velocidade é grande demais, né? E ali é grande, porque São Paulo, boa parte das pistas é 110 km por hora. Exato. Né? Exato, Celso. Esse assunto é até bom informar todos os seus telespectadores que os equipamentos, eles fazem isso, mas como o senhor falou, não está regulamentado e não está calculando a velocidade média. Ainda? Ainda não. Isso precisa, nenhum estado pode fazer, porque a legislação é federal, nacional. Então, os equipamentos têm condição de fazer isso, mas não estão fazendo porque não é lei ainda. Então, isso aí no futuro, se alguém decidir, aí realmente vai acabar aquele negócio de frear só no Pardal e ir a 300 por hora depois, né? Eu faço para vir aqui para a televisão, eu pego a Avenida do Jockey, né? Que fica entre a EPTG, que é Estrada Parque Taguatinga, e a via estrutural. Você tem aqui alguns desses já colocados. E eu fico imaginando, né? Eu venho, por exemplo, a 60 por hora, se bem que ali a velocidade é 70, né? Mas a gente sempre conserva um pouquinho abaixo. E você vê todo mundo vazando, né? Esses serão pegos no futuro, com certeza. No futuro, se for regulamentado, sim. Onde seria calculada a velocidade média e o equipamento acusa que ele passou. Isso começou mais ou menos em abril, e naquela época a TV Brasil fez um bom registro que dá números, inclusive de pardais que serão colocados até o ano que vem. Vamos ver essa matéria? Sim. Né? É a terceira aí, coloca para mim, por favor. Sorria, você está sendo filmado.
O conhecido aviso vale também para quem dirige no Distrito Federal. Só o Detran possui 449 pardais e barreiras eletrônicas nas vias da cidade. Com a ajuda deles, foram arrecadados no ano passado mais de 70 milhões de reais em multas. E a vigilância eletrônica vai ser ainda maior a partir deste ano. O Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, vai colocar mais 88 pardais nas vias que são de responsabilidade do órgão, como a IPTG e o Eixão, por exemplo, além de trocar os 540 aparelhos já existentes. Também serão instaladas 45 câmeras com giro de 360 graus. O buraco do Tatu vai receber 8, com detector automático de acidentes. Se investisse na educação antes da pessoa até mesmo tirar a carteira, acho que valeria muito mais. Pessoas adultas só resolvem quando mexe no bolso. Se eles estão colocando, deve ter algum motivo, né? É para tirar dinheiro do povo. Os novos equipamentos detectam avanço de sinal, parada sobre faixa de pedestre e tráfego não autorizado em faixas exclusivas. Eles começaram a ser instalados em dezembro do ano passado e vão ser distribuídos até o ano que vem, de maneira que o motorista mantenha a velocidade regular ao longo da via e não reduzam somente ao passar pelo pardal. Mas ainda não tem multa para isso. A fiscalização da velocidade é absolutamente essencial para a segurança de trânsito. Nenhum país reduziu o número de acidentes, o número de vítimas no trânsito sem controlar a velocidade, especialmente em áreas urbanas. Agora, não é só isso. Isso é um pedaço da história. O controle da velocidade tem que vir acompanhado também de orientações, de campanhas de educação para o trânsito, de melhorias de pontos viários onde acontecem acidentes. Boa sinalização. Exato. Ele falou tudo, educação, sinalização. O Duarte é um profundo conhecedor de trânsito, né? Agora, eu acho que, independente disso, em todos os países, como ele falou, tem o controle de velocidade. As pessoas do Brasil reclamam, mas vai para os Estados Unidos. Se você lá passa, tem pista 150, mas se você passar 152, você é preso lá. Então, assim, qual o grande debate que tem que haver, eu acho? Dá para andar 80 por hora com segurança em algumas vias? A gente discute a velocidade, né? Uhum. Se umas estão muito baixas, que a gente possa analisar novamente com os engenheiros para ver se esse é o problema. Agora, que os equipamentos têm que existir, tem, porque nem todo mundo vai querer obedecer, né? Não, das pessoas que falaram nessa reportagem, só o segundo realmente disse que só a dor no bolso é que vai corrigir o cidadão. Agora, todo mundo fala como se o Detran tivesse errado, como se a Polícia Rodoviária Federal tivesse errada, né? Como se o DER, que é responsável por boas pistas também tem o DNR, que é responsável por outras pistas, como se eles fossem o grande responsável. Poxa vida, você entra numa pista, por exemplo, andar no estado de São Paulo a 110 km por hora é uma maravilha, até porque a maioria daquelas vias lá, né, é uma para lá, outra para cá, como diz outro, um canteiro central no meio, a facilidade de uma batida de frente e tal, não existe, a não ser que o cidadão esteja em altíssima velocidade e atravesse o canteiro central e vai bater lá no outro lado, que lamentavelmente, principalmente nos feriadões, tem acontecido. Exato. O cidadão está precisando botar o pé no freio. Agora, se não houver educação plena, ele não vai botar o pé no freio. Ele já está deseducado. Que tipo de educação você acredita, depois da conversa com o governador, que vai ser empossado a 1º de janeiro, pode trazer? Então, Celso, eu acho que tem duas medidas aí, dois públicos, digamos assim, né? Um é focar o Detran nas escolas, colocar uma matéria lá para as crianças, para os jovens, tanto no primeiro como no segundo, no ensino fundamental, no ensino médio, e formando essa turminha nova. E formar a meninada de 15, 16 anos que está ávida para ir lá depois tirar a carteira. Se ele tiver uma formação também, o dia que chegar nos 18 anos, né? Porque eu acompanhei minha neta, por exemplo, não vi a hora de fazer 18 anos para poder tirar a habilitação. Eu falei, tem que aprender antes, não tem, amigo? Exato. Eu acho que tem que melhorar a educação nessa turma nova, incentivar bem forte essas pessoas, melhorar o curso das autoescolas que ensinam esses alunos. E a estatística a gente tem mostrado que o maior índice de acidentes é nessa turma de 18 a 25 anos.
que tira a carteira, tem pouca experiência e vai dar 200 por hora, né? Então, tem que fazer uma campanha focada nesses jovens de 18 a 25 anos, que é 80% dos acidentes é nessa faixa etária. É mesmo, é? Exato. Eu imaginava que já fosse, porque eu tenho visto muitos cabelinhos brancos aí, Não, e também tem muito. com o pé no acelerador, mano, velho. Agora, o que eu tenho visto, sabe outra coisa que está me chamando a atenção? É a parafernália eletrônica. Você citou, por exemplo, que o agente do Detran está lá na mão para poder ver se tem multa, ver se tem isso, tem aquilo. Mas o que eu vejo de gente, principalmente teclando nos celulares, meu Deus do céu, e isso o pardal não pega, né, mano, velho? Tem que ser no olhômetro. Agora, é bom que parece que vem os drones por aí, né? Pega esse último vídeo aí, ó, ele é pequenininho, né? O cidadão estava ali perto de eu não me lembro a placa, mas é perto de um shopping, né? E ele flagrou um drone visualizando os carros parados no semáforo. Com certeza, ele ainda citou, deve estar vendo se está teclando ou coisa semelhante. Coloque aí, por favor. Olha lá, pessoal. Os policiais do Detran aqui, ó, filmando aqui na Asa Norte aqui com drone. Os carros parados lá no semáforo. E o drone em cima do semáforo lá, ó, só verificando quem tá sem cinto, quem tá com o celular. Então, cuidado aí, galera. Eles estão arrochando. É operações aéreas do Detran, viu? Isso é o cidadão que estava ali, né? Com o celularzinho dele. Celso, já está valendo o uso do drone ou não? Ou também está ainda na dependência de uma regulamentação? Eu vou te passar até a orientação, Celso. Essas câmeras que tem aí, elas, geralmente a maioria do DR, né? Eles olham de vez em quando quem está teclando e pode multar, ou a gente já pode multar. Ela consegue fazer isso? Consegue. Quem tá Por sem isso é que cinto, estão duas ali, uma delas é olhômetro, é? Exato. As câmeras, né? Agora, eu não sabia disso. O drone eles estão usando mais nas blitz de lei seca, né? Para ver se a pessoa troca de direção antes da blitz, essas coisas. Faz a volta. Mas, assim, entra em desespero, é fácil de ver isso, né? O que eu fico preocupado é com a inversão de valores que está ocorrendo. Você vê o cidadão no vídeo falando, ó, o pessoal tá vendo quem está sem cinto, tá vendo quem está teclando. Quer dizer, essa preocupação não é para multar, é para salvar o cidadão, o motorista que está dirigindo. Se ele tiver uma batida sem cinto, ele vai morrer, vai sair do vidro. Então, as pessoas têm que ter consciência que as coisas estão invertidas. Não é para multar, é para salvar vidas, tira né? a atenção, né? Como tira a atenção? Eu estava na IPTG, ainda naquela época, nós ainda funcionávamos ali no setor sudoeste. E aí, o trânsito devagar, quase parando, no que eu dei uma parada, porque o carro da frente já estava parado e, consequentemente, os outros também, a menina que estava atrás de mim, num carrinho, bateu na minha traseira. Na verdade, não bateu, ela encostou. Eu simplesmente desci, dei uma olhada, não tinha nada demais, mas adivinha o que ela estava fazendo? No WhatsApp. Estava teclando. Aí eu falei, dá licença. Peguei o aparelho dela e falei, você viu que você bateu na frente do meu, né? Podia ser muito pior, não podia? E foi por causa dessa porcaria. Então, por essa porcaria, e fiz isso. Você precisava ver o desespero da moça quando eu fiz de conta que ia jogar o aparelho dela. É complicado, mas, sabe, deve ter continuado teclando do mesmo jeito. É Celso, triste, mas é verdade. E hoje tem a estatística, não tem os números aqui, mas as pessoas podem comprovar no Detran, o maior índice de acidentes também hoje é por conta de celular. Acidentes graves ou pequenos, as pessoas vão ver na filmagem, na câmera. Está mais do que comprovado isso, claro, né? Eu li uma matéria de uma universidade, acho que britânica, se eu não me engano, mostrando que este uso do aparelho celular é pior do que se o cidadão ou cidadã tivessem embriagados. Ou, no mínimo, semelhantes. Perde o foco completamente. Com certeza. Que maluquice, cara. Maluquice. Como é que nós vamos fazer para primeiro resolver o problema do Detran? Um déficit de 400 pessoas, se o plantel deveria ter ali 1.700, tem 1.300, um déficit é complicadíssimo. E a gente está vendo isso no atendimento
né, da pessoa que procura o Detran, a gente está vendo isso na falta de agentes na rua, nos momentos de complicação que a gente via profissionais do Detran aos borbotões, né, orientando e tudo mais, não estamos vendo mais. O que precisa hoje e que o governador Ibanez, que vai assumir a 1º de janeiro, tem que entrar imaginando, disso eu não posso correr e não posso deixar para depois? Então, Celso, o Detran tem que ter um choque de gestão, né? Melhorar a autonomia administrativa e financeira do Detran é o segundo órgão, apesar de não ser objetivo, que arrecada. Então, o Detran se autossustenta, tanto os seus contratos como o pagamento de salário dos servidores, que está defasado, diga-se de passagem, também há 4 anos sem reajuste. Mas o foco é fazer o concurso, distribuir os servidores nas suas respectivas áreas e valorizar as campanhas educativas, é isso. Alguém me disse que o Detran, além da sua central aqui perto do Palácio do Buriti, paga muito aluguel. O que tem de verídico nisso? Celso, é verdade. A gente tem colocado isso na nossa pauta também de reivindicações, que o Detran, na área central de Brasília, está precisando de uma sede própria. Como eu te falei, a gente tem recurso, mas vive vivendo de favor. Então, a gente, no Detran do setor de cargas, o Detran de Planaltina e outro da Vadel, a gente paga aluguel que, somando tudo, isso aí dá 7 milhões por ano. Então, a gente cansa de falar... aluguel? De aluguel. Em todos os governos, a gente briga, vamos deixar esse aluguel para lá e vamos pegar um terreno do Detran na área central de Brasília, está precisando melhorar a vida do cidadão, colocar todos os serviços num prédio só. Isso a gente vem brigando há 10 anos ou mais. Mas tem espaço para isso lá? Ou terá que pegar uma nova área? Olha, a gente tem o próprio depósito na Zanorte, que dá para... Mas ali é grande, hein? Tem uma área do Detran ali, que é do Detran mesmo, que dá para fazer um prédio bom lá. É só o governo querer. Então, isso a gente já passou para o governador também, eleito, para ver se a gente melhora isso. Todas as regiões administrativas têm Detran com todos os serviços, mas justamente na área central, o Detran está todo dividido. Então, o cidadão faz vistoria num canto, vai fazer a transferência em outro, então a população fica com raiva por conta disso. E seria melhor até para o próprio trabalho do Detran, né? Facilitaria para o cidadão e o cidadão teria a vida facilitada também. Exatamente. E é um absurdo, né? Você gastar com aluguel 7 milhões por ano, sendo que poderia estar sendo investido no próprio Detran, com melhoria no atendimento. Transformado isso, né? Terreno tem, transformado isso numa sede digna, né? Exato. Desde que me conheço por gente, a sede do Detran é aquela pequenininha. Lá na Secretaria de Segurança Pública. No começo até parecia que era grande, né? Mas depois, com o crescimento e o movimento quintuplicado ou mais, ela se fez pequena. Exatamente. Eu ia lá porque eu tinha um grande amigo que você deve ter lembrado dele, Sena, né? Sim, que era sim. da área de comunicação. Seninha era maravilhoso, né? Exato. Então, e passava os dados para a gente, tudinho ali do Detran. É uma coisa que está faltando no Detran também. Assessoria boa de comunicação. Está faltando comunicação. Saudade do Sena, que o Papai do Céu levou para ser chefe de comunicação lá em cima. Bom tê-lo aqui com a gente. Eu agradeço, Celso, você receber a gente, agradeço aos telespectadores e estaremos sempre à disposição. Olha, eu fiz questão de que você viesse como cidadão do sindicato, porque, olha, sinceramente, não é que eu desconfio, eu conheço o Fonseca, que hoje dirige o Detran, de longos anos. Um perfeito profissional, aquele ali eu acho que nem dormir dorme, né? O Fonseca realmente é um funcionário exemplar do Detran, né? Mas está precisando alguma coisa a mais, e só mesmo aqueles que estão no trabalho do dia a dia, para você que está na área administrativa e que ouve o pessoal, né, reclamando da ausência de outros profissionais no setor deles, é que pode trazer essa verdade. Exato, a gente está precisando de um diretor com perfil de gestão, né? Que o Detran, enxergar que o Detran não é só multa, não é só fiscalização, tem a parte da população que é atendida e merece um tratamento digno. O Fonseca, desde que eu conheço por gente, ele sempre foi na área de fiscalização. Ele é dessa área de fiscalização, ele é bem operacional nessa área. E nós precisamos dele, se bem que ele deve estar perto de uma aposentadoria, viu? Exato, aí vai diminuir o efetivo mais ainda. Meu Deus do céu, e perder gente boa igual a ele. Né? Obrigado por ter vindo, viu? Sucesso lá no Sindetran.
Exato. Obrigado, Celso. Tudo bem, venha sempre. Tomara que aí na sua cidade não tenha problema de trânsito. Tomara. Será que não tem? Um grande abraço.